A série de mensagens do mês de julho, o mês das férias, é uma série que ela não intenta só trazer mecanismos ou instrumentos que te ajudem a gerenciar o seu dia a dia. É muito importante você entender sobre gerenciamento de tempo, é muito importante você ter o seu checklist, é muito importante você se organizar. Mas a proposta que o Senhor trouxe aos nossos corações é que você entenda qual é a causa primária, o que é que te leva a ser uma pessoa super ocupada. Hoje nós vamos ler Lucas 15, do 11 ao 31. E ele diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, que ouviu aquela música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu queria que você baixasse sua cabeça e que você se concentrasse no Senhor agora. Este é um momento, gente, muito precioso que o Senhor nos dá, e eu queria te pedir que você não se desligasse dele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra bendita, Pai, lida e que nos transforma dia após dia, Senhor. Nós sabemos o quão pequeninos somos, o quão miseráveis e carentes da graça do Senhor nós somos, Pai. Mas estamos aqui de corações quebrantados, Pai, de mentes abertas, para que o Teu Santo Espírito, Pai, não palavras, Pai, não retórica, Pai, não ideias, mas para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e produza, Senhor, arrependimento, transformação, Pai, que o Senhor traga refrigério sobre a nossa alma, Pai, e que nós possamos viver uma vida, Pai, pungente, Pai, vibrante, para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos, no nome do Senhor Jesus.
Amém. Galera, o tema do sermão de hoje é crise, missão e sentido. Crise porque muitos de vocês, inclusive eu, continuo numa crise grande, velho. Já são 4 semanas e a crise só aponta para Cristo. Isso foi o que a gente viu semana passada. Espero que a crise instalada na sua vida, ela possa ter te feito pensar em várias coisas, no sentido da vida, como o Daniel acabou de falar, mas que antes de tudo e que sobretudo, que a sua crise, que a sua dificuldade, que as suas lágrimas, elas tenham apontado para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E eu queria começar, antes de tudo, o sermão. Eu queria ler para vocês o primeiro dia do meu diário, do meu querido diário, que foi no dia 7 de junho. Eu queria ler, galera. No dia de hoje, precisei estudar durante todo o dia. E me atrapalhei com alguns horários e prazos, pois estava extremamente preso às redes sociais. De forma que essa é uma prisão traiçoeira que nos tira a alegria da paz em Cristo. Além da convivência diária com meus conflitos pessoais, me atendo no passado ou no presente, ou ainda preocupado com o futuro, de forma que há momentos em que estou exausto, sentindo-me abandonado, como que abandonado no meio do mar da vida. É como se eu não pudesse gritar e Deus, ao me escutar, não viesse em meu auxílio com seu braço forte e me tomasse. Gente, esse foi o primeiro dia do meu querido diário. O último dia, vocês vão aguardar, foi no dia 29 de junho. E no final vocês me lembram para eu ler. Galera, se você prestou atenção no que eu acabei de ler no meu querido diário, tudo que eu tinha falado semana passada, todo o sermão que o Senhor nos trouxe, tudo que Ele falou aos nossos corações, era justamente o que eu estava passando. Um cara no final de período, com muita coisa para finalizar no trabalho e perdido no meio dos afazeres. Perdido, era como se eu estivesse no meio de uma sala escura, sem saber onde era a porta de saída. E quantos de nós vivemos assim? Não só em momentos da nossa vida, mas a nossa vida, ela se configura como um quarto fechado, onde nós não temos nenhuma perspectiva de sair, onde nós não podemos, onde nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E o Senhor, Ele fala aqui na vida de 2 personagens. Essa é uma parábola extremamente conhecida, é a parábola do filho pródigo. Só que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a falar às pessoas que estavam ao seu redor, gente que vinha de todo lugar para ouvi-lo, Ele disse, um homem tinha 2 filhos. Ele começa dizendo, um homem tinha 2 filhos. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui é que não somente o filho que era dissoluto, o filho que era um perdulário, como a tradução original diz, como o cara que era inconsequente, que pediu tudo ao pai. E naquela época, naquele contexto, pedir a sua herança a seu pai era como assemelha-se a dizer, pai, eu queria que você morresse. E esse filho, ele pede tudo o que tem e ele vai para uma terra distante. Ele vai viver longe do seu pai. Do outro lado, nós temos um cara, o irmão mais velho. Possivelmente um cara com a cabeça mais no lugar, que queria e escolheu viver perto do pai. E ele é o filho com a cara da religiosidade. E nós vamos entender esses 2 indivíduos. Nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo não quer que nós vivamos em nenhum dos 2 opostos. Nem que nós vivamos uma vida dissoluta e louca longe dele. Nem que nós vivamos uma vida aparentemente perto do Senhor. Essa vida em que o irmão mais velho vivia era uma vida que pretensamente era uma vida santa. Mas o Senhor vai nos mostrar aqui hoje que o nosso sentido de missão e de que a nossa missão, ela dá um sentido à nossa vida, de que a nossa missão, ela gera em nós um coração grato, um coração vívido, um coração que quer dia após dia acordar para servir. Gente, essa é a maior mensagem que o Senhor quer deixar aos nossos corações hoje. Quando nós entendemos qual é a nossa missão e quando Deus, através da nossa missão, dá sentido à nossa vida, nós saímos de um ciclo vicioso
de uma vida repetitiva e nós passamos a viver para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria te perguntar, se você veio aqui e quer viver para a glória do Senhor Jesus Cristo, galera, venha conosco, sabe? Não se perca, não olhe celular, desligue-se de tudo que te atrapalha, sabe? Saia um pouco, fique offline, se conecte a Deus. E quando nós começamos a analisar todo esse texto de Lucas 15, Lucas era um cara, São Lucas era um médico, então ele tinha uma habilidade um pouco diferente dos outros apóstolos, porque ele conseguia relatar em detalhes algumas parábolas que o Senhor ensinava. E se nós percebermos aqui, ele fala que assim que o filho ele pediu a parte da herança, o pai, no verso 12, ele diz assim: assim o pai repartiu a propriedade entre eles. No original grego, propriedade significa bios, e bios significa bio, daí vem biologia, estudo da vida. Então, quando nós vamos a fundo entender o que o Senhor quer nos falar, ele diz que esse pai, ele não dividiu uma propriedade, uma terra, mas literalmente ele pegou parte da vida que ele tinha e que ele guardava desse filho, que era inconsequente e que queria andar ao largo, que queria andar distante. Ele vem, ele toma essa vida e ele entrega a esse filho. Esse filho toma essa vida e ele começa a andar distante. É interessante porque ele chega na terra distante, ele tinha muito dinheiro, a Bíblia conta que ele tinha muitos bens, então possivelmente por ter muitos bens, ela também diz que ele gastou dissolutamente, então um cara rico, numa terra distante, muitos amigos apareceram. Amigos que talvez ele achasse melhores do que o seu amado pai, que lhe deu a parte da sua vida e entregou para que ele fosse viver dissolutamente. É interessante que naquele momento em que ele se vê sem nada, quando ele se vê pobre, quando ele vê que sua vida ela chegou quase que a um fim, quando ele está naquele seu momento de extrema depressão, quando ele para e ele olha, querendo simplesmente comer toda a comida que era destinada aos porcos. Gente, nós sabemos, quem conhece interior aqui, nós somos nordestinos principalmente, nós sabemos que toda a comida que sobra, tudo que ninguém quer mais, é destinado aos animais de criadouro. E assim não é diferente com alguns dos porcos que são criados em lares. E aqui nesse contexto, esse cara ele queria comer o que era sobra, gente. Ele queria comer o que era destinado aos porcos e ninguém lhe dava. Ninguém se importava com ele. Ninguém lhe dava a mínima, porque ele já estava só. A sua companhia eram os porcos, mas nem a comida deles ele podia degustar. Existe um cara que foi um médico na época da Alemanha nazista, o nome dele é Viktor Frankl. E ele foi um cara que foi capturado e ele foi levado para 2 dos piores campos de concentração. Um deles era o de Auschwitz. E lá ele tinha certeza, durante a captura e durante a prisão, ele perdeu sua família, ele perdeu seus bens e ele perdeu seu status. Para muitos de vocês, o que lhes restaria? Pare e pense um pouco. Agora é o momento seu e de Deus. Galera, se você fosse um judeu naquela época e fosse levado a um campo de concentração, você tinha certeza que sua família tinha sido morta, você tinha certeza que todos os seus bens tinham sido roubados e o seu status de médico ou o seu status social tinha sido acabado. O que lhe restaria? Conta-se a história que nos campos nazistas, eles sofriam maus tratos e que muitos deles não precisavam nem entrar nas câmaras de gás. Muitos deles não morriam por conta dos maus tratos, eles morriam por suicídio. Às vezes muitos deles olhavam para si, olhavam para a sua vida e não viam sentido em viver. Esse cara, a história de Viktor Frankl, ele conta, dentre falar de mais de uma década preso ao campo de concentração, ele diz uma frase que foi sublime, véio, e que passou por décadas. Ele diz: o homem, ele pode viver sem muita coisa. Escute isso. O homem, nós,
você pode viver sem muita coisa, mas você não consegue viver uma vida plena sem sentido. Você não consegue viver uma vida sem sentido. Ele disse que nos momentos de dor, nos momentos em que ele estava lá no campo de concentração, ele achou em Deus o sentido da vida. Ele achou em abraçar aqueles que estavam ao seu redor, em abençoar as pessoas que estavam ao seu lado. Ele achou o sentido da vida em viver para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Viktor Frankl, ele só pôs em prática o que o Senhor nos fala. O Senhor nos fala no grande mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Gente, esse cara, ele só tirou as palavras do nosso Deus, ele só tirou as palavras poderosíssimas da Bíblia e ele pôs em prática. Viktor Frankl, ele foi liberto do campo de concentração nazista, escreveu vários livros sobre psicoterapia e psiquiatria, mas o cerne de todos os escritos, o cerne de tudo que ele produziu, vinha de que você precisa ter um sentido na sua vida. Você precisa ter um norte para onde caminhar. Quantos de vocês estão aqui sem norte? Quantos de vocês não sabem para onde caminham? São como barcos sem um leme, são como barcos à deriva no mar da vida. Cara, o que você quer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Qual o propósito da sua vida? Por que você faz o curso que você faz? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você faz o mestrado que você intenta em fazer? Por que você corre tanto atrás de tantas coisas? É interessante observar esse texto de Lucas, porque geralmente muitos de nós ouvimos as pessoas pregarem sobre esse texto e falar sobre o pecado do filho mais novo, falar sobre a graça de um pai bondoso e sobre um amor que restaura. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje uma perspectiva totalmente diferente. Muitas vezes a nossa agenda lotada, a nossa vida louca, a nossa falta de planejamento, a nossa falta de sentido é só mais um reflexo, escute isso, é só mais um reflexo de algo que é muito mais profundo e intrínseco da nossa alma. Muitos de nós andamos ao largo do cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa alma ela está doente. Nós estamos morrendo por dentro quando sorrimos. O que eu quero que vocês entendam, gente, que o Senhor nos traz através desse sermão é que esses dois personagens que surgem aqui, o filho mais novo que vai viver uma vida longe do pai e esse filho mais velho que vive pertinho do pai, é que muitas vezes a dor da nossa alma, a nossa vida super agitada, tudo que nós fazemos, às vezes a depressão que está em nós escondida, ela afasta as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem com que nós sejamos pessoas super ocupadas, porque quando você é super ocupado, porque quando você tem sempre algum lugar para ir, porque quando você tem sempre uma festa aí, quando você tem sempre um compromisso aí, você se sente falsamente importante. Você acha que a sua agenda lotada te faz importante, e isso alimenta teu ego, isso alimenta a tua vida, até que um dia você cai, naufraga. Gente, os sinais que a nossa vida dá de que nós estamos longe do Senhor, de que nós temos uma vida atribulada, angustiante, é porque no fundo, nós temos uma ferida que corrói a nossa alma, que tira a alegria. Isso é muito sério.
Você não pode sair daqui hoje como se esse fosse um conceito vago na sua mente ou no seu coração. Você entende de fato e de verdade o que eu estou te falando. Você se conhece. Naqueles momentos em que ninguém te vê, em que ninguém está com você, você sente essa dor e você entende o que é uma vida vazia. O filho mais velho não parou nem por um instante de olhar para si mesmo, de olhar para o seu próprio umbigo, de alimentar o seu alto ego e olhar para aquele irmão mais novo. Ele só se encheu de ira e não quis entrar para comemorar a vida do irmão. O filho mais novo perde a alegria com a desilusão do abandono. O filho mais novo, ele estava numa terra abandonado. E lá ele perdeu a alegria, mas ele disse assim: Senhor, caindo em si, ele tomou de volta o caminho e foi ter com seu pai. No entanto, esse outro que estava aparentemente tão perto, perdeu a alegria por conta da ira. Por conta da ira, mediante a graça do pai. Viver super ocupados e trabalhar como escravos, sermos escravos da nossa agenda, gera um perigo mortal para a nossa alma. Nós paramos de nos alegrar com o que é essencial. O segundo perigo é que nós podemos perder o nosso coração sem o refrigério da graça. Se você observar, ele diz, na parte B do versículo 29, tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Rapaz, esse cara olha para o pai dele e diz assim: cara, o Senhor nunca me deu nenhum bodezinho, véio, um magrelo, velho, para comemorar com os meus amigos. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que às vezes nós temos acesso e podemos estar perto do nosso Deus. Às vezes nós até achamos que estamos perto dele. Só que acontece isso aqui. Às vezes o Senhor diz assim: você sempre esteve comigo, tudo que tenho é seu. E nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor nunca me deu nenhum cabritinho para que eu comemorasse. Mas na verdade esse filho aqui estava sendo muito ingrato com um pai que tinha derramado graça sobre ele. Ele talvez tenha se perdido no meio dos afazeres. Talvez ele achasse que fazer para o pai dele era muito mais especial, ou digamos, essencial, do que ser aquilo que o pai esperava que ele fosse. Isso é muito duro ouvir. Muitas vezes nós trabalhamos e fazemos muitas coisas, mas nós temos objetivos escusos. O que o Senhor está dizendo aqui hoje é que não adianta trabalhar pretensamente para Ele, mas não ser uma pessoa que tem uma vida devotada a Ele, que vive inteiramente para o Senhor. O que Ele está dizendo, que está perto dEle, topograficamente, não quer dizer que nós de fato entregamos o nosso coração. O Senhor, Ele tem nos chamado hoje. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Lá em Joel o Senhor já falava: rasgue o seu coração. Estou farto de ver os seus estereótipos. O Senhor quer tomar o nosso coração para si. E Ele quer trazer o refrigério da graça, gente. O refrigério da graça. Há coisas na vida que o dinheiro, a fama que nada compra. E o refrigério da graça dado pelo Senhor é algo que é inexplicável. E por que você está aí parado, perdendo tempo? São Paulo disse: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo. São Paulo passando por dificuldades, por açoites, por ameaças de morte. Ele olhava para si mesmo e ele falava: não tenho minha vida por preciosa. Eu espero nele. E isso trazia refrigério à alma daquele cara. O primeiro perigo é que nós perdemos a alegria nas coisas essenciais.
O segundo é que o nosso coração, ele fica estéril sem a graça de Cristo. E o terceiro perigo é que trabalhar como um escravo esconde as mazelas mais escondidas da nossa alma. Trabalhar como um louco, ou ter uma agenda lotada, ou sempre estar fazendo alguma coisa, encobre a podridão da nossa alma. Esse era um perigo que rondava a vida do filho mais velho. Certamente, quando ele foi posto diante da crise, quando o seu irmão ele volta daquela terra distante, ele se vê em crise e ele pergunta ao discípulo: ei, o que é que está acontecendo ali? Que festa é aquela? Eu estava aqui no campo, velho, trabalhando e estão dando uma festa ali, eu não sabia. Quando nós vivemos uma vida louca, a nossa agenda esconde, por entre as suas folhas, as mazelas presentes na nossa existência. Doenças da alma que nos destroem dia após dia. Eu não sei, gente, eu não sei o que é que se passa na tua vida. Eu não sei, de fato e de verdade, o que te aflige. Mas a única coisa que eu queria te dizer, e isso é poderosíssimo, é que o Senhor da graça, do poder e da misericórdia, Ele diz assim: hoje, levante de onde você está, caia em si e volte. Ou se você é um filho mais velho e você acha que está perto dele, Ele diz assim: ei, acorde. Acorde, pare de viver dogmas e religião e viva o cristianismo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou um estilo de vida em que nós glorificamos a Deus e vivemos para o bem da humanidade. Esses são os propósitos que Deus quer colocar nos nossos corações hoje. Ele quer fincar na nossa existência. Viva para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Entregue-se de fato e de verdade a Ele. Entregue-se completamente. O primeiro perigo de estar com a vida atribulada, angustiada e cheia de coisa para fazer, manter-se útil o tempo todo e ocupado, é perder a alegria. O segundo é perder o coração. E o terceiro é ter a sua podridão escondida. E eu já me encaminho para terminar, gente. E queria ler a última parte do meu diário. No início eu falei de um cara que era atribulado, muita coisa para fazer, muita gente precisando de mim. Eu queria me achar importante. Eu queria que as pessoas necessitassem de mim. Porque isso faria com que a minha alma ela sentisse que era importante, que tinha valor para alguém. Mas eu esqueci que o Senhor Jesus Cristo Ele foi numa cruz. E que quando você sentisse mal amado ou desamado, ou achar que está só, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e sinta um amor vibrante, que nos toma pelos braços e que diz assim: filho meu. Imagina o que Isaías diz, que Ele tomou sobre si as nossas dores, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que a sua vida, ela precisa apontar para a cruz. Que os seus objetivos, eles precisam encerrar na cruz, que nos salva e que nos liberta. Enquanto você estiver olhando para si mesmo, para o seu umbigo, você vai definhar, você vai morrer. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos trouxe vida. E Ele disse que ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele estará conosco. Ou ainda se passarmos por dificuldades, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Gente, não há uma verdade tão grande e maravilhosa quanto essa. Os seus relacionamentos. Pense em um relacionamento que você valoriza muito.
Pense em algum sonho seu. Talvez você queira ser um grande funcionário público, um grande empreendedor. Nada, escute isso, nada se compara à glória que há de vir no Senhor Jesus Cristo. Nada. Se você espera em Deus só nessa vida, eu sou o mais miserável. O Senhor nos chama a caminharmos com nossas dores, com nossas mazelas até a cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, você não aguenta mais. Não sabe para onde ir, o Senhor diz, venha até mim, aponte para a cruz. No meu último registro do diário, no dia 29 de junho, após ter perdido, como falei semana passada, um familiar, o que o Senhor nos trouxe ao coração foi isso. Hoje o dia foi diferente, exclamação. Eu e um brother fomos a uma praça da cidade, véio, e iniciar um projeto de boas novas nas quebradas. O Senhor nos trouxe novo ânimo. A vida brilha, pois o Senhor nos criou para algo maravilhoso. E o dia de hoje é um marco. Quando me entrego por completo, reconheço minhas falhas, dores, traumas e limitações. Mas hoje também é o dia em que o amado Jesus nos chama a uma louca missão, na qual a cruz será a principal arma. Por isso, glória a Ele, que nos liberta de nossas próprias trevas. Gente, esse é o Deus que se importa com cada espaço do nosso ser. Tenha você, escute isso. Escute isso. Não perca sua atenção agora. O Senhor, Ele se importa com cada dor que você sente. Não importa quem você seja. Entenda isso. Não há nada que você faça para que o Senhor te ame mais ou para que Ele te ame menos. Ele simplesmente, poderosamente te ama. E essa é uma verdade inegociável, inegável. Mas nós andamos como aquele filho mais novo, inconsequentes, ou como aquele filho mais velho, com a pretensa santidade. Não importa qual dos dois você é. O que importa é que o Senhor diz assim, entre. O Senhor diz, venha, aprenda comigo, caminhe ao meu lado. Sinta o meu abraço quente, gostoso e amoroso. Nos dias em que você achar que a sua vida ela tem menor valor, olhe para a cruz. Quando você achar que a sua vida está no ápice, no topo, olhe para a cruz. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Olhe para a cruz. Não olhe para você. Santo Agostinho, ele disse algo maravilhoso. Ele disse, formaste-nos para ti, e o nosso coração não terá sossego enquanto não encontrar descanso em ti. Eu posso falar mais uma vez, se você quiser anotar, colocar no bloco de notas, colocar na porta do seu quarto. Eu quero que você entenda o que o Senhor quer falar ao seu coração hoje. Formaste-nos para ti, e o nosso coração ele não terá sossego, Senhor, enquanto não encontrar o descanso somente em ti. O único que pode preencher o vazio que há em seu ser é o próprio Deus. Porque nada nesse mundo é tão grande, tão poderoso, mas ao mesmo tempo, quase que até paradoxalmente, tão íntimo.
desfrute e invista na missão que o Senhor pôs no seu coração. Aquele cara, Viktor Frankl, ele tinha uma missão no coração. E essa missão apontava para o nosso Deus. Quando a sua vida, quando os talentos que Deus lhe deu, os dons que Ele pôs em tuas mãos, apontarem para a cruz, aí sim você achará sentido real, firme, constante no Senhor.